Muito boa noite a todos. Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Bem-vindos também as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez. Sintam-se consolados e confortados no nosso Centro Espírita Kardec. O nosso Centro Espírita Kardecista, aqui do Balneário Gaivota, neste mês de abril, está completando 12 anos de fundação. Aqui é o nosso tempo de amor, de paz, de serenidade, de buscar o consolo. Sejam todos bem-vindos. A abertura sempre a gente faz com a leitura, que é para harmonizar a todos. Hoje, então, vai ser feita com uma música tocada pelo nosso companheiro de ideal kardecista e trabalhador da casa, o nosso colega Carlos Alberto. Vibremos positivamente. Boa noite a todos. Boa noite. Essa musiquinha que eu vou cantar aqui para os mais antigos já é conhecida a melodia, mas o grupo chamado Sal da Terra, ele colocou uma letra espírita que ficou muito bonita e diz assim: contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele administrava seus sentimentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi o caminho, verdade e a vida, como ainda é. Saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade e amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele é o caminho, verdade e a vida, como ainda é. Agradecemos ao Carlos Alberto, muito linda a música, uma letra em oração. Então, queridos irmãos, nesse momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, que é infinitamente bom e justo. Coloquemos Jesus em nossos corações, nosso mestre bondoso, generoso, e recebamos da espiritualidade amiga muita luz, muita paz, muita serenidade. Pedimos nesse momento proteção a cada um de nós aqui presente, proteção ao trabalhador da casa que hoje não se fez presente, e assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Para a nossa explanação doutrinária hoje, nós temos o nosso amigo e companheiro de ideal kardecista do Centro Espírita Consolador Prometido de Sara, o Sr. Walter Ney. Ele é filho da nossa querida Francisca Hels, que a gente chamamos carinhosamente de Chiquinha, que ela fez a nossa primeira palestra aqui quando o nosso centro foi fundado. Foi a nossa primeira palestrante em 18 de abril de 2007. E hoje, então, ele vai abrilhantar a nossa noite com a sua presença. E a nossa Chiquinha, ela vem dia 20 de abril palestrar para nós. Então, vivremos positivamente. Muito obrigado. Água? Copinho? Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser sim. Pode ser aqui. Pode ser esse, pode ser aquele, pode ser aquele, pode ser esse. Importante ela tomar uma aguinha. Acho que tem que ligar um arzinho, né, Gladys? Um ventiladorzinho ali, eu acho. Tá quente demais o ambiente. Só para ela tomar, acho que um arzinho, acho que ela... Se apurou, né? Tá chovendo. Depois você desliga. Tá bem? Obrigado. Obrigado. Eu aqui segurando para pegar o copo e ela passou o copo. Já foi mais rápido, né? Bom povo de Jerusalém, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Vamos aproveitar a ocasião para fazer uma boa reflexão. O tema que o Feijão sugeriu foi Espiritismo e a Sociedade. Grande Feijão, tenho o que eu queria. Espiritismo e Sociedade. Primeiro eu quero parabenizar a casa, está fazendo 12 anos agora esse mês, mas que dia, Feijão? Que dia, 18 de abril. 18 de abril. Fundaram bem no dia do lançamento de O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec, que foi 18 de abril de 1857. 150 anos. 150 anos, é isso aí. 2007. 2007, né? Então, com 150 anos, fundaram a casa. Primeiro, parabenizar, porque é sempre uma proposta muito rica. E por que essa proposta é muito rica? Porque sempre que você finca pilares cuja proposta seja alcançar uma sociedade mais justa, sempre que você faz um movimento em direção a uma sociedade mais justa, sempre que as pessoas congregam, que as pessoas se unem a despeito de suas dores, de suas dificuldades pessoais, para poderem contribuir de uma forma ou de outra para uma sociedade mais justa, você está indo na direção certa. Às vezes eu fico sentado aqui olhando para a plateia e pensando assim, o que será que cada um, qual a razão, o motivo para cada um vir aqui? Tem dores diversas, tem sensações diversas, tem motivações diversas para que a pessoa venha. Não dá para você ir de um em um e dizer assim, qual é a razão de tu vir aqui, a minha dor específica para vir para cá. Mas dá para nós trabalharmos com algumas regras gerais. E uma regra geral é a seguinte: cada vez que você contribui para minimizar as dores alheias, as chances de você também aplacar a sua dor, aquilo que você considera muito danoso para você, são enormes. Talvez a maior razão pela qual nós tenhamos dificuldade de lidar com as nossas dores é que nós vivemos constantemente fazendo as coisas tendo uma única motivação. Nós. Aí complica. Já dizia Alfred Adler, um psiquiatra escocês, que a mente que se aprisiona é a mente que tudo o que ela faz pensando nela.
E a mente saudável se adapta às circunstâncias da vida. A mente saudável, se adaptando às circunstâncias da vida, se eleva no outro patamar. Então, é essa a proposta de cada casa espírita, quando ela é fundada com esse preceito. Atender uma sociedade mais justa. Por isso, parabéns para a casa. Na verdade, falar sobre o Espiritismo e a sociedade me leva à seguinte reflexão. O Sr. Allan Kardec, quando codificou, que a palavra certa não seria bem codificou, mas como ficou classificado, vai lá. Quando ele codificou a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, em 1857, com o Livro dos Médiuns, em 1861, com o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, com o Céu e Inferno, em 1865, e com a Gênese, em 1868 ou 69? 68. 68, né? Com a Gênese, com essas obras aqui, o Sr. Allan Kardec deixou pronto uma estrutura para que nós não apenas refletíssemos sobre a vida, refletíssemos sobre as razões pelas quais nós temos o tipo de vida que temos, mas também refletíssemos sobre como nós podemos fazer da nossa vida algo concretamente positivo para que as pessoas tenham uma vida melhor. E isso ele deixou claro quando no discurso que ele fez em 1864, nas viagens que ele fez em 1864, o Sr. Allan Kardec, em determinado momento, no terceiro discurso na cidade de Lyon, ele diz o seguinte: pela primeira vez, fora da caridade não há salvação. Tem alguma parte nessa frase que é de difícil entendimento? Tem alguma parte aí que fica complicado de a gente entender? Fora da caridade não há salvação? Não, né? É de fácil entendimento, mas é de difícil aplicação. Quando o Sr. Allan Kardec propõe fora da caridade não há salvação, ele inclusive afirma: eu digo-vos que fora da caridade sequer há espiritismo. E ao dizer isso, ele confirma de que o espiritismo verdadeiro se concretiza no tipo de ação que nós produzimos na rua, vou insistir nisso, em busca de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que viva a diversidade, de uma sociedade que diminua os índices de desigualdade, de uma sociedade que veja no outro não alguém com algo específico na sua diferença. Aquele é negro, aquele é índio, aquele é homossexual, aquele... Não, nós somos humanos, nós somos partícipes de uma mesma família, nós temos uma identidade e a nossa identidade é a identidade humana. E em razão dessa identidade humana, nós temos o direito de termos acesso à vida, e a vida plena. E a vida plena só nos é acessível se nós tivermos direito de termos acesso ao mundo. Não com conversinha. Não fazendo reza e depois indo para lá e aprofundando as desigualdades. Mas de forma concreta, transformando o nosso corpo, a nossa vida, num templo da nossa crença. E a nossa crença é clara. Nós estamos sempre a favor do oprimido. Nós estamos sempre a favor daquele que sofre. Porque nós estamos fundamentados no amor do Cristo. Quando o Cristo propõe, ama teu próximo como a ti mesmo, ele nos dá um princípio de equivalência. Ele estabelece ali um princípio. É como se ele fizesse uma moldura. Eu vou dizer uma coisa para vocês, imaginem Jesus falando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer um jeito de vocês terem um certo equilíbrio na vida. Vou dizer um modo de vocês terem uma certa felicidade na alma.
Vou dizer um jeito que vocês podem se equilibrar entre as durezas do mundo e as benesses que se prometem em outra existência. E aí ele diz claramente: ama teu próximo como a ti mesmo. É de difícil entendimento? Não, não. Mas foi de difícil entendimento. Foi de tão difícil entendimento que a gente se matou a rodo. Fizemos cruzadas e fizemos guerras e fazíamos bombas e armas e metralhadoras e balas. Todos nós, cristãos, nos amando, que era uma beleza. Sob a ponta da espada. Ama teu próximo como a ti mesmo. É um princípio de equivalência. O que significa esse princípio? Significa o seguinte: a tua vida vai ter um certo equilíbrio, uma certa estabilidade, que é o nome que a gente dá para a felicidade. Estabilidade é um outro nome de felicidade. Não estabilidade material. Estabilidade espiritual. Uma balança que está tranquila. Quando ele diz, ama teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo o seguinte: faz um movimento para fora. Isso aqui é de verdade. É. Verdade. Acho que era. Acho que era. Olha que coisa linda, gente. Tudo foi feito para ficar harmônico, né? Vasinho, a florzinha, a folhinha, tudo. A gente vem aqui e passa uma tesoura. Muito lindo. Parabéns. Você faz um movimento para fora. E você identifica o que está lá fora. E você faz um movimento para dentro. E esse movimento pendular, que é o movimento do universo. O universo tem um movimento pendular. O universo sempre pendula para lá, para cá. É insano você acreditar que uma hora isso aí vai parar e vai ficar onde você pensa que deve parar. Por isso que nós temos problemas sérios na vida, porque a gente quer que as coisas fiquem onde a gente acha que elas devem ficar. Mas não é assim que acontece. O universo faz isso, constantemente. Quando Cristo diz, ama teu próximo como a ti mesmo, ele estava fazendo um enunciado sobre uma lei do universo. De forma clara. Faz um movimento para a rua, te relaciona com a rua, vive com o mundo, olha como é que o mundo é, volta para dentro. Traz para dentro, reflete, vê se aquilo está te sendo benéfico ou não, procura o processo de transformação, conversa contigo, gosta de ti, volta para a rua, conversa mais com a rua, age na rua, leva para a rua esse melhor que tu conversou contigo, volta para dentro de ti, permanece numa espécie de integração, tu com o mundo contigo. Mas o que nós costumamos fazer? E as religiões fortaleceram isso. Odeio o mundo é pecaminoso, o mundo é ruim, tomara que eu saia daqui logo, isso aqui não presta, eu quero morrer. Como é que tu vai ter gosto por uma vida se tu quer sair dela? Como é que tu vai ter gosto por uma vida se te prometem que tudo que é de bom está lá do outro lado? E que aqui está tudo que é de ruim? O bom está justamente nessa interação. Daí o Cristo faz essa proposta. Ama o teu próximo. Como? Igual, identicamente tu amas a ti mesmo. Só tem um detalhe. Para que tu ames o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, ele equivale o teu espelho a ti mesmo. Ele equivale o outro a ti mesmo. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar bem nisso? Que quando Cristo disse isso, ele disse o seguinte: sempre olha para o teu externo, que tem o mesmo peso que tu. Isso é enorme. Porque isso significa romper uma barreira que talvez seja a barreira mais difícil que nós temos para romper. E qual é a barreira mais difícil que nós temos para romper? A do preconceito. Nós somos essencialmente preconceituosos. Por isso a sociedade é antagônica, é agressiva, é violenta. Porque a sociedade, de um modo geral, é constituída de grupos
que não conseguem identificar o outro grupo como um igual. Então, tem agora a galera que fala do homens de bem, pessoas de bem. Eu detesto essa expressão. O cara começa a falar um negócio e bota assim, porque nós, as pessoas de bem, eu já fico com os 3 pés atrás. Pode ter certeza que é caco. Não vai dar certo. O cara que fala que é pessoa de bem, você pode desconfiar. Porque normalmente quem usa a expressão pessoa de bem é porque ele identifica como de bem aquilo que ele acha certo. E para ele te meter numa jaula ou meter uma bala na tua cabeça em nome do princípio do que ele acha certo, não custa. E isso já foi feito a rodo. Você tem que desconfiar do moralista. Jesus se relacionava abertamente, francamente, adorava todo mundo. Pode prestar atenção. Ele ia na casa de Zaqueu, Zaqueu, desce daí que eu vou comer na tua casa. Ele adorava comer. Vou aí comer na tua casa. Né? Maria de Magdala, vem aqui, me abraça. A outra prostituta que se apaixonou por ele, disse, não, eu te amo carnalmente. Ele disse, não, não é bem isso. Mas ele abraçava, acolhia, porque o evangelho é isso. Se você pegar o significado de evangelho, que é boa nova, e acolhimento é a mesma coisa. São duas coisas que se entrelaçam. Evangelho e acolhimento. Mesma coisa, se entrelaçam. Então, evangelho é isso. Só tinha uma coisa que tirava Jesus do sério. Pode prestar atenção. Pega o evangelho e lê de cabo a rabo. O evangelho lá na Bíblia. Lê de frente a verso. Só tinha uma coisa que tirava Jesus do sério. Que quando ele se relacionava, ele ficava meio... Era o hipócrita, o fariseu, o moralista, o julgador. Esse tirava ele do sério. Por quê? Porque isso estimula a nossa dificuldade de nos entendermos com a diferença. Nós queremos o espiritismo dentro da sociedade? O espiritismo tem que defender veementemente a bandeira da diversidade. Veementemente a bandeira de que todos os diferentes são iguais intrinsecamente na sua condição de humanos. É muita hipocrisia nós pretendermos uma sociedade diferente desde que essa sociedade pense como nós. Desde que essa sociedade se reúna como nós. Desde que essa sociedade faça as preces que nós fazemos. Desde que essa sociedade adore o Deus que nós adoramos. Porque não é isso o Evangelho e não é isso o Espiritismo. Então, quando o Cristo faz a proposta, ama teu próximo como a ti mesmo, ele estava falando de algo supremo, que é a habilidade de você olhar para o diferente e não apenas ver no diferente o teu igual, o teu equivalente, na proporção do teu equivalente, mas você olha para o teu diferente e você se transforma em razão do teu diferente. Ai, eu não sou homofóbico, eu até tenho um amigo gay. Você não tem um amigo gay, você tem um amigo. Quando você diz, eu até tenho um amigo gay, você está identificando ali uma diferença. Você está dizendo que apesar de, ele é meu amigo. Exige muito esforço. Você realmente olhar para todo mundo e dizer que qualquer um é teu igual, todo mundo é teu igual, exige muito esforço. Exige uma superação de milhares de anos de desigualdade emocional. Nós somos uma sociedade que sequer damos o direito a que todos tenham acesso
ao conhecimento abstrato, que daria liberdade a todos nós. Todas as crianças deveriam ter acesso às melhores escolas que lhes dessem acesso ao conhecimento abstrato. E sabe o que é o conhecimento abstrato? É você entender dessas coisas. É você entender da mente. É você entender de conceitos como Deus. É você entender de conceitos como justiça. É você entender de conceitos como verdade. É você entender de conceitos como igualdade. Porque não sendo isso, o máximo que você vai entender é se um carrinho de mão está cheio ou está vazio. Isso é conhecimento concreto. Porque é isso que querem de nós. E não é isso que o Espiritismo trata. Eu até estou montando um tema que eu vou tratar daqui um tempo, que é assim, ó, e se o Espiritismo fosse gente? Vou até dar uma antecipada para vocês, porque vai entrar bem dentro do conceito de sociedade. E se o Espiritismo fosse gente? Se ele fosse uma pessoa? Se ele fosse um deputado? Se isso aqui, tipo aqueles Harry Potter, né? E ele se transformasse numa pessoa. E virasse um deputado, um senador. Como é que você acha que ele seria? Hã? Ele seria a favor ou contra a reforma da Previdência? Essa pessoa aqui. O que vocês acham? Ele votaria a favor ou contra a reforma dessa Previdência que está aí? O que vocês acham? Hã? Vamos lá na questão 600, tomara que eu esteja com a mente adequada ainda. 600, deixa eu ver se é. Meu Deus. Ainda estou sobrevivendo. 685 de O Livro dos Espíritos, que trata do limite do trabalho e do repouso. Tem muito espírita que não lê o Livro dos Espíritos. Ele emite a opinião dele. Qual é o limite do trabalho? Diz na questão 685. O senhor Allan Kardec pergunta. E os Espíritos respondem assim: o limite das forças, não obstante Deus dá liberdade ao homem. É o limite das forças do homem. Certo? E aí, o senhor Allan Kardec diz assim: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? E os Espíritos respondem: sim, pois não está obrigado a nada senão na proporção de suas forças. E aí o senhor Allan Kardec insiste, como se ele estivesse prevendo que algum dia um governo ia fazer uma reforma de previdência que ia, fazer o pobre trabalhar. Aí ele diz assim: mas e se, o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Você não contribuiu. Você não contribuiu. E aí os espíritos, que parece que conhecem um país que um dia ia ser assim, dizem assim: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Lembra lá o fora da caridade não há salvação? Os espíritos não estão dizendo assim, ó: o forte deve trabalhar para o fraco, caso o fraco prove que não conseguiu contribuir com a previdência porque ele foi contratado sem carteira assinada. Não está escrito isso aqui. Está escrito muito claramente assim: você define quem está em estado de necessidade. Sabe o que é isso aqui? É regime de partição. É o chamado pacto de geração. É o sistema previdenciário que está em vigor. Se o Espiritismo fosse gente, ele votaria contra a reforma da Previdência. Porque é isso que ele prega. E eu presumo que o Espiritismo não seria uma pessoa hipócrita, se ele fosse gente.
Isso é o espiritismo na sociedade. Se o espiritismo fosse gente, ele votaria a favor de uma auditoria na dívida pública? Ele votaria a favor de uma auditoria na dívida pública. Porque está lá na questão 914, que a forma de nós enfrentarmos o egoísmo é através da educação. Processo educacional. A educação é que vai permitir... Como é que é o nome do pequeno? Mateus. Mateus. Está com sono, Mateus? Ô, Mateus, olha só, eu tenho um bombom ali. Tu quer? Tá bom ali para pegar. Tu quer tudo ou quer só uns dois? Só. Tudo? Só um. Ui. Então tá, me lembra que eu vou pegar... Quantos anos tu tens, Mateus? 3. 3 anos? Nossa, tu é grande, hein, cara? 3 anos. Vocês imaginem o Mateus com 3 anos tendo acesso a uma estrutura educacional consistente. Consistente. Que houvesse um investimento maciço no processo educacional. Que o Mateus tivesse acesso ao que tem de melhor no processo instrucional. Com educadores qualificados e sendo requalificados o tempo todo. Com escolas estruturadas, bem feitas, bonitas, com espaços verdes, onde o Mateus com 3 anos já aprendesse a diferença que é entre comer uma salsicha e comer alguma coisa saudável. Onde a alimentação dele fosse orgânica, não importa o preço que tivesse. Onde ele pudesse ter acesso a animais para identificar os animais, ordenhar uma vaca, ver uma árvore, saber que aquilo ali integra a vida dele. Vocês acham que ele seria como nós? Vocês acham que se houvesse um investimento maciço para que o Mateus tivesse acesso ao conhecimento abstrato, aos filósofos, ao pensamento do mundo, vocês acham que o Mateus teria as mesmas dificuldades que nós temos de raciocinar? Que ele seria presa fácil de qualquer vendilhão de tempo? Que ficasse oferecendo para ele saúde milagrosa? Casamento perfeito? Não. O Mateus teria acesso a um outro tipo de vida material e, consequentemente, espiritual. Mas por que isso não é possível? Porque no orçamento, eu olho lá o orçamento, passo essa pachorra, no orçamento da União de 2017, nós pagamos 1,4 trilhão, tem ideia do que é trilhão? Nós pagamos 1,4 trilhão de juro de dívida para 5 instituições e 25 que são fundos de pensão e tudo mais. 1,4 trilhão! Quase a metade de tudo que a gente produz de riqueza. Nós pagamos. E vocês sabem quanto nós investimos na educação do Mateus? E aí vocês peguem o Mateus e multipliquem por 60 milhões, que são as crianças desde 0, vai até o jovem, o adolescente e o jovem na faixa dos 18, 20 anos, que tem o ensino médio e parte das universidades também. Vocês sabem quanto nós investimos em 60 milhões de futuro? Porque são o futuro. A gente vive dizendo isso, tudo quanto é político fala isso. Não importa o espectro, da esquerda à direita. Todo mundo fala, é o futuro. Sabe quanto nós investimos neles? 243 bilhões. Só que a gente nem sabe mais qual é a razão de nós estarmos devendo 1,4 trilhão. Então, como o Espiritismo diz que a salvação para libertar o Mateus do egoísmo que acompanha ele desde todo sempre, como nos acompanha desde todo sempre, a salvação para isso é um processo educacional que vai mexer com a estrutura espiritual, vai mexer com a estrutura emocional, vai mexer com a estrutura corporal. Como ele diz, o Espiritismo diz que a salvação para isso é a educação, o Espiritismo, se fosse gente, ia dizer, peraí, vamos ver quanto nós estamos efetivamente devendo. Porque nós temos que tirar dinheiro daqui e botar dinheiro aqui. Isso é o Espiritismo na sociedade. Não é conversinha. Não é ficar falando aqui que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ser bonzinho, que a gente... A culpa é tua. Essa vida que tu está tendo, a culpa é tua. Claro que tu tem responsabilidade, e eu nem estou dizendo que não.
A gente sente quando a gente age com responsabilidade, quando o dano é fruto da nossa irresponsabilidade, da nossa vontade de fazer a coisa que ia causar dano. A gente sabe. Mas também a gente sabe quando a gente fez algo por ignorância, por falta de acesso à informação, por falta de pensamento abstrato, por falta de senso crítico. Senso crítico vem de inteligência. Inteligência vem do latim interlegere. Interlegere significa escolher entre. Interlegere. Escolha entre. Ou seja, inteligência significa a habilidade que você tem de fazer escolhas. Quantos de nós estamos aqui sofrendo duras penas por escolhas que a gente fez em determinados momentos cruciais da nossa vida? E porque a gente simplesmente não estava prestando atenção, não tinha como saber como fazer uma melhor escolha. E nós estamos negando isso aos nossos filhos. Porque nós estamos agindo da mesma forma que um adulto que daria para uma criança de 4 anos o arado. Toma, vai arar. Você acha isso certo? Alguém já arou uma terra gelada? Alguém já pisou numa terra gelada? Já, né? A maioria de nós já. Mas gelada mesmo. Depois que cai a geada e a neve e tal. Aquilo é pior que cimento, né? É mais dura que cimento. Bota um arado lá e vai arar. Vai tirar fruto da terra. Agora você acha, ação, que um homem adulto, na força da sua integridade física, passe para uma criança de 3 anos o arado e diga, vai fazer tu? Não, né? Mas quando nós não agimos em nome de uma sociedade mais justa, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo para os nossos filhos, vai fazer tu. O Espiritismo transforma a sociedade a partir da consciência de que todos nós somos literalmente iguais. Ah, mas o fulano lá, o fulano realmente é um caco. Claro que tem gente caco. Eu só não vou nominar uns 2 aqui porque eu tô... Mas tem gente caco. Tem gente que é muito caco. Mas é do mundo. É o, sabe, é o lugar da gente. Quer dizer, da gente não, né? Porque vocês aqui são tudo gente boa. Estou falando do povo lá fora que é tudo caco. Aqui é tudo santo. Está todo mundo nota 10, né? Não tem mais problema. Vai ser uma bênção. A hora que a gente desencarnar, a gente deixa mais um pouco. Está tão bom ficar ali. Não, mas aqui a gente tem um lugar para a senhora, com Campos Elíseos e tudo. Não, tá louco, Campos Elíseos. Quero é ficar lá, de frente para o mar, em Balneário Gaivota. Ficar um dia civil. O Espiritismo na sociedade se propõe sempre uma sociedade que diminua paulatinamente o sofrimento. A dor ele não promete diminuir. Porque já dizia o Sr. Leon Denis, no livro Os Problemas do Ser, não, perdão, no Invisível, acho. Já dizia o Sr. Leon Denis, a dor integra o processo de evolução, ela faz parte do processo de evolução. Nós sempre seremos acompanhados, sempre é modo de dizer, no espectro do que a gente pode visualizar ainda no nosso horizonte evolutivo, nós seremos acompanhados pela dor. E, lamentavelmente, durante milênios, nós olhamos para a dor como uma coisa terrível, e ela não é. A dor é a última tentativa de o teu próprio espírito dizer assim, pelo amor de Deus, criatura, muda! Isso é a dor. É um grito da tua alma. Nada mais que isso. E a medicina ocidental, o que ela faz com a dor? Sufoca. Ela está sufocando a tua própria alma. Ela não tenta uma cura para a alma. Ela não tenta entender assim, mas peraí, vamos parar e ver por que tu está chorando? Não. Ela te esgana. Te mete analgésico na boca e toca a ficha. Anti-inflamatório, toca a ficha. E o teu corpo se curvando, se alquebrando, porque ele não consegue mais nem gritar. A dor é isso. Então, se nós tivéssemos um outro olhar para a dor,
seria uma coisa gigantesca, seria outro salto de qualidade, porque um joelho doendo, um cotovelo, uma cabeça doendo, você pararia e meditaria sobre a causa daquela dor. O que essa cabeça doendo está me dizendo? Ouviria ela, e ela te diria, e você se relacionaria com ela de outro jeito, e você provavelmente encontraria ou não uma cura. Portanto, o Espiritismo não propõe romper com a dor, mas o Espiritismo propõe que nós eliminemos o sofrimento. Porque sofrimento não tem nada a ver com dor. Sofrimento é uma coisa da cabeça. Sofrimento é uma construção social. Não é justo que as pessoas tenham o horror de ver um filho morrer de fome. E, lamentavelmente, nós estamos voltando a ver. Ninguém aqui viu, né? Ninguém aqui teve a experiência de ver um filho morrer de fome. Você sabe como é que uma pessoa morre de fome? Vocês sabem como é que uma criança morre de fome? Ela chora. E o choro dela vai ficando um fio. E o choro dela vai ficando um gemido. E o gemido dela fica um grunhido. E aí vem o silêncio. E uma mãe ter que ver isso não é cristão. O Espiritismo na sociedade nos torna pessoas desconfortáveis. É isso que o Espiritismo propõe. Que nós nos tornemos desconfortáveis. Eu não me sinto confortável. O Espiritismo na sociedade propõe que nós sejamos sempre indignados. O Espiritismo na sociedade propõe que sempre, em qualquer circunstância, você olhe e identifique quem está sofrendo. Eu fico do lado de quem está sofrendo. Eu fico do lado de quem está sendo oprimido. Eu fico do lado, não eu, estou falando do Espiritismo. Nós, todos. Eu fico do lado de quem está sendo pressionado. Eu fico do lado do fraco. O Espiritismo propõe a mesma coisa que o Cristo propõe. E sempre se antepõe ao poder do mundo. Essa é a finalidade do Espiritismo. Essa é a riqueza que essa doutrina pode passar. Até que um dia as pessoas que passarem dores pelo mundo, elas passem dores, deixa eu ver, meu Deus, é 15 para as 8. Elas passem dores. Fazer aqui daqui a pouco. Que as pessoas que passem dores pelo mundo, elas passem dores exclusivas decorrentes de seus próprios atos, não dos nossos. Que os nossos sejam de justiça, que os nossos sejam de acolhimento, que os nossos sejam de proteção, que os nossos sejam de igualdade, que os nossos sejam, finalmente, de irmandade, porque é isso, no fundo, que nós somos. Que assim seja, meus irmãos. Agradecemos então ao Sr. Walter Ney. Senhor, não, né? Pelo amor de Deus. Pelo esclarecimento que ele deu, foi uma aula. Então, queridos irmãos, depois a nossa casa oferece o atendimento fraterno. Quando a pessoa tem um problema espiritual, pode chegar até nós e agendar um horário, se não tiver no mesmo dia, agendamos, tá bem? Então vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer estarmos aqui nesse momento reunidos, unidos na nossa fé kardecista, e pedimos que Deus, em sua infinita bondade, espiritualidade amiga, Jesus nosso Mestre,
Vá até os nossos lares, levando conforto para os nossos familiares que lá ficaram. Que essa luz que emana de nossas orações vá até os hospitais, até os presídios. Pedimos proteção às nossas crianças, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, ao nosso país. Luz para o nosso planeta. Agora pedimos que fiquem o mais confortável possível em nossas cadeiras, que vamos efetuar o nosso passe coletivo. Cada um de nós tem a seu lado um espírito protetor, espírito amigo, que vai fazer o nosso passe. Senhor Deus de infinito amor, aqui estamos tão humildes pedindo que retire dos nossos corações qualquer mágoa, rancor, que consigamos ser cada dia melhor, sermos mais caridosos, amorosos no nosso trabalho, em nossos lares, com nossos amigos, nossos vizinhos, com as pessoas com quem nos relacionamos. Que consigamos fazer a nossa reforma íntima e consigamos entender a nossa doutrina espírita. Assim, agradecidos que somos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos à espiritualidade amiga que coloque nas aguinhas das pessoas que ali as trouxeram fluidos salutares para a matéria e o espírito, e que também na nossa caixinha de orações sejam energizados ali cujos nomes têm de encarnado e desencarnado dentro do seu merecimento. Agradecidos que somos, assim seja. Que assim seja. Nesse nosso mês de aniversário, todos os sábados nós teremos um palestrante a convite nosso para vir explanar a nossa noite. Agradecemos muito ao senhor Volternei. Tá? Seja sempre bem-vindo, ótimo retorno. Obrigado. E agora nós teremos para encerrar com mais uma música do nosso companheiro Carlos Alberto. Depois dessa palestra, né? Magnífica aí. E bom, uma música é bom. Gente, aqui a prece nunca é demais. E essa música não deixa de ser uma prece que chama-se Mestre Jesus. Assim seja. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço a Deus pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor.
transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Muito obrigada, Carlos. Agora, queridos irmãos, ali na saída temos a linha fluidificada e estamos doando também a cada um uma revista espírita. Vamos em paz.